Vamos orar. Senhor, nós queremos nessa manhã te agradecer. Quero te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais um dia de vida. Te agradecer pela minha família. Te agradecer por esse momento que eu posso estar aqui na tua presença. Através da tua palavra, eu posso chegar na tua presença. Obrigada, Senhor, porque é a tua palavra que me coloca nesse lugar de presença, da tua presença. Quero te agradecer por mais uma oportunidade que eu tenho, juntamente com cada uma das pessoas que aqui está nesse momento, participando de mais um momento onde nós vamos observar uma mulher da Bíblia, prestar atenção para que a gente possa modelar ela nesse tempo. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, Senhor, que são tempos tão pontuais na nossa geração e que eu tenho nomeado de tempo do fim. Nós estamos muito próximo dos dias do Senhor, acredito eu. Meu coração, Senhor, assim sente. E diante de todas as realidades que nós temos vivido, quando nós meditamos na Tua Palavra, nós podemos observar quantas coisas têm nos acontecido que já estão descritas. Então é um privilégio, é uma oportunidade muito rica para nós estarmos aqui diante da Tua Palavra, observando as características, observando o comportamento, a fala de cada mulher que viveu num tempo que para elas era um tempo que era o fim, era tempo do fim para elas, para a família, talvez para a sociedade que elas estavam inseridas na época. Ah, Senhor, nos ensina a sermos assim, observadoras, a sermos pessoas que prestam atenção em cada detalhe para que a gente possa modelar, para que a gente possa aprender com cada mulher que nós temos estudado ao longo desses dias. Eu abro meu coração para ouvir a Tua voz, para receber a Tua direção, para que a gente possa aqui crescer, Deus, crescer no conhecimento do Senhor, mas também ter a sensibilidade de acessar a revelação que o Senhor tem para nós nesse dia. Espírito da verdade, Tu és bem-vindo. Espírito da verdade, você tem um lugar aqui que é só Teu. É um lugar que é Teu e você tem acesso, você tem liberdade para ministrar as nossas vidas, os nossos corações. Eu te amo, Espírito da verdade, Espírito do Abba Pai. Espírito que me revela Jesus Cristo, que me traz a esperança a cada dia de poder ver o meu Cristo ressuscitado me aguardando. Obrigada, Espírito Santo querido, meu amigo verdadeiro, consolador, amigo presente, conselheiro tão maravilhoso. Fica conosco, nos leva à verdade das Escrituras, nos leva à verdade da Tua Palavra e da revelação dela, para que a gente possa ser transformado à medida que nós nos relacionarmos com a Tua Palavra e assim estarmos na Tua presença. Nós colocamos diante do Teu altar as nossas vidas, Senhor, e te pedimos, vem, nós te aguardamos. Há uma expectativa no nosso coração, na manifestação do Senhor, há uma expectativa no nosso coração de receber a palavra profética que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus. Nós te pedimos, Abba, nós te pedimos, fica conosco. Nós te somos gratos pelo alimento que o Senhor nos põe à mesa, por cada momento de refeição que nós temos ao redor da mesa com os nossos amados. Nós te agradecemos. Obrigada. Guarda-nos, Pai, nesse dia. Guarda os nossos filhos, o nosso cônjuge. Guarda, Senhor, as nossas vidas. Nos livra de todo e qualquer mal. Sê conosco, nos direciona, nos guia nesse dia. E que Teu nome seja glorificado através de nós, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, envia-nos. Envia-nos. Amém. Bom, e hoje a gente está chegando aqui na página 133. Se você tem o livro, abre o seu livro aí, na página 133, e você vai ver que a gente vai chegar hoje para estudar, conhecer, modelar a viúva de Sarepta. Geralmente eu fico muito mista, assim, entre ler a Bíblia
e ler o livro, porque tem algumas coisas aqui interessantes no livro, mas a palavra de Deus, ela tem detalhes assim muito pontuais para as nossas vidas, né? E deixa eu te falar uma coisa, eu sei que talvez para você pense assim, mas eu já conheço essa história. Antes da gente entrar aqui, eu estava aqui orando e falando com a Aba, e eu pedi ao Senhor assim, vou compartilhar isso com você. Eu falei, Senhor, nós quando ouvimos falar da viúva de Sarepta, a gente reconhece essa mulher, a gente já reconhece porque já ouviu essa história, a gente se familiariza porque a gente já ouviu várias pessoas ministrando sobre ela, mas hoje, Senhor, nós queremos conhecer essa mulher. Nós queremos conhecer as características dela, o que fez ela ficar firme, o que fez ela partilhar o pouco que ela tinha, que era quase nada, com um homem que ela nem conhecia. O que fez, Senhor? Eu quero conhecer essa mulher. Sabe quando as pessoas costumam falar, a gente ouve falar de fulano ou de Beltrano, e aí você até que reconhece uma pessoa porque você já ouviu falar muito dela, mas você não conhece ela, a característica, o jeito, a maneira de ser. Então, por isso que eu quis vir para a Bíblia, porque essa mulher também, vamos colocar aí como mais uma anônima, ela é conhecida como viúva. Então, a Bíblia fala dela por causa do estado que ela estava vivendo, de viuvez, e qual era a localidade dela. É isso que a Bíblia fala. A Bíblia não fala o nome dela. A Bíblia fala qual localidade ela estava inserida e qual era o estado, a condição dela. E você vai ver que a palavra de Deus fala que na Bíblia, os órfãos e as viúvas, eles tinham um cuidado especial de Deus. Deus, ele tem um olhar especial para os órfãos e para as viúvas. Diz assim, 1 Reis, capítulo 17. A gente vai ler o capítulo todo, tá bom? Porque tá toda a história dela, mas são só 24 versículos que diz assim. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto a um riacho, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto ao riacho de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer. E bebia da torrente. Mas passado dias, o riacho secou, porque não chovia sobre a terra. Verso 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta, chegando à porta da cidade. Estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traga-me, eu te peço, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traga-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer, comeremos e morreremos. Verso 13. Elias lhe disse: Não temas, vai e faça o que disseste, mas primeiro faça dele para mim um bolo pequeno, traga-me aqui fora.
Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que o menino morreu. Verso 18. Então disse ela a Elias: Que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: Dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. Ele disse: Vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluias! Glória a Deus! Que história tão poderosa, e que fala tanto ao nosso coração quando a gente ouve. Vamos lá? Olha só, a primeira coisa que eu gostaria de pensar com você sobre essa mulher. Você vai ver que ela viveu num tempo onde a escassez, onde as questões financeiras estavam difíceis não só para ela, né? Era para toda uma nação. Você leu aqui, você viu que quando Elias, ele falou com Acabe, que era o governante da época, e a gente não vai ficar concentrado nesse momento no que Acabe fez, quem era Jezabel, tá bom? Porque tem toda uma causa para tudo aquilo que eles estavam vivendo. Mas nós não vamos ficar agora focado no que Acabe fez, o que Acabe deixou de fazer, quais foram, porque a gente vai modelar essa mulher, as atitudes dela, o comportamento dela num tempo que era o tempo do fim. Ela estava vivendo como se fossem os últimos dias. Vamos comer isso daqui, vamos morrer. É isso que tem para hoje. E nem a questão de Jezabel também, porque a gente já estudou sobre Jezabel. E aqui, se você entrar na playlist aí, você vai ver nas Mulheres da Bíblia 1. Você vai ver que a gente já tem aí, se você quiser conhecer um pouco mais as características dessa mulher, a Jezabel, tá aí, salva aí, procura aí, tá bom? Nas lives salvas aí nas Mulheres da Bíblia. E aí você vai ver que quando o Senhor ele deu uma direção para Elias, ele foi ao governante, que era Acabe na ocasião, e disse: Olha, tão certo como o Senhor vive, tão certo como o Senhor, como eu estou diante da face dele, não haverá chuva. Né? Então ele deu uma direção, e a palavra fala que segundo a ordem, segundo a palavra de Elias, não houve chuva. E ficou durante muito tempo sem chuva, toda aquela região. Então, a condição daquela mulher, primeiro como uma sociedade, primeiro como uma pessoa que fazia parte de um território, de uma cidade, ela estava na mesma condição que todos. Todos estavam passando por crise econômica, todos estavam passando por crise na nação, todos estavam passando por uma seca muito grande. Todos da cidade, todos da região, todos daquela nação, eles estavam passando pelo mesmo problema. E aí você vai ver que quando Deus ele fala para Elias, que é para Elias ir avisar
o governante daquela cidade, para que ele soubesse também que ele também era participante, ele era responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. E aí o Senhor não desamparou Elias. Ele disse, olha, você vai perto do riacho e você vai beber água dali do riacho. E quem vai te alimentar são os corvos. Eu já dei ordem. O Senhor, a palavra fala que Deus, falando para Elias, eu já dei ordem para os corvos te alimentar. Eles vão trazer alimento para você de manhã e à noite. Tinha horário certo. O Senhor, ele deu toda... Valéria, gatita, obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe. Obrigada, amore. Você vai ver que Deus, ele falou e ele disse exatamente qual seria o horário. Deus, ele é muito detalhista. Às vezes a gente não percebe Deus falando conosco porque a gente está muito assim, ouvindo muitas vozes. A gente está muito preocupado com muitas coisas ao mesmo tempo e a gente não percebe quando Deus fala conosco. Porque todas as vezes que Deus fala conosco, ele é específico na maneira de falar conosco. Ele é muito assim, pontual. É que às vezes a gente deixa de ser detalhista, observadoras, não é? Aí você vai ver que Deus, ele disse o que para Elias? Você vai beber água do riacho e você vai comer de manhã e à noite, porque os corvos vão te alimentar. Passado aquele período, secou o riacho. O problema já não era mais os corvos trazer a comida, é que não tinha mais água para beber, porque não estava tendo chuva, que aconteceu com o riacho. Conforme foi passando os dias, foi passando os meses, e passando, e não havia chuva, o riacho secou, não tinha mais água para beber. E aí o Senhor disse para Elias, você vai agora sair daqui, se disponha, tenha disponibilidade. Ele ia sair de vamos imaginar assim, como se fosse de um bairro para o outro. Você vai sair desse bairro e vai para outro bairro, procurar lá na entrada da cidade uma viúva. Naquela cidade, melhor dizendo, Deus não deu características aqui, que seria na entrada da cidade, né? Que seria em Sarepta. Porque dispõe-te e vai para Sarepta, versículo 8, que pertence a Sidom, e demora-te ali. Você vai ficar um tempo ali. Você percebe que Deus, quando ele vai falando conosco, ele sempre vai nos dando... Ele vai falando sobre o tempo, ele vai falando de que momento, qual é o período. Presta atenção, que o Senhor, ele fala conosco. Aí ele diz aqui ainda, onde eu ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. E assim Elias fez. Elias se dispôs, ele arrumou todas as suas coisas e partiu de mudança. Então ele sabia, ele não mudou de um lugar para o outro sem saber o que ia acontecer. Ele sabia porque Deus tinha falado com ele. Primeira coisa que eu quero extrair, né, dessa história é que Deus, ele fala conosco. Deus, ele fala conosco. E você vai ver que todas as vezes aqui ele fala, veio-lhe a palavra do Senhor. Então veio-lhe a palavra do Senhor, versículo 2, versículo 8. Você vai ver que ele está sempre falando aqui que veio a palavra do Senhor. Deixa eu te falar. Uma das maneiras, e a principal delas, que Deus fala conosco é por meio da sua palavra. Se você não estiver meditando, se você não estiver lendo e meditando na palavra do Senhor, não tem como você ouvir Deus falar com você. Quando a gente muitas vezes está em busca de uma palavra profética, você quer receber uma palavra profética, a palavra profética está aqui, neste livro. Primeira chave que eu quero te entregar aqui. Eu preciso de uma palavra profética. Aqui existe palavras proféticas e cada palavra liberada sobre a nossa vida, ela é profética para nós. Só que nós temos que pôr em prática. Nós temos que acreditar naquela palavra e fazer ela se tornar real. Porque nós temos uma palavra. Sabe aquela coisa quando a gente sai de um lugar para o outro, a gente está vivendo algumas situações e em alguns momentos a gente fala, não, eu tenho uma palavra, eu estou debaixo de uma palavra de Deus, eu vou fazer, mas quem que realiza? Somos nós que realizamos. Somos nós que acreditamos naquela palavra e colocamos em prática. Você vai encontrar isso ali nos evangelhos, quando Jesus, ele fala que ele se mudou, ele saiu ali da Galileia e se mudou, ele foi para a Galileia dos gentios, ou vice-versa, saiu de Jerusalém e foi para a Galileia dos gentios para fazer cumprir a palavra do profeta Isaías. Então Jesus, ele tinha uma palavra, certo? Jesus, ele tinha uma palavra e ele se deslocou somente para fazer cumprir a palavra do profeta, a palavra que o profeta tinha liberado a respeito dele, não é?
Então, a gente precisa entender que aqui Elias, ele saiu de um lugar para o outro, ele foi falar primeiro ali com Acabe, deu o recado do que ia acontecer. Logo em seguida, ele foi para a beira de um riacho, porque Deus tinha dado uma direção para ele por meio da sua palavra. Logo em seguida, você vai ver que o Senhor, ele fala com, eu acho que é Lucas. Você vai ver que ele fala depois, quando secou ali, você vai ver que o Senhor, ele fala com Elias, e Elias, ele vai para perto de uma viúva. Meu Deus! Mas já imaginou para pensar a cabeça? Né? É Lucas 4, tá bom? Lucas 4, do versículo 31, você vai ver aqui que Jesus, ele... Não é aqui não, Débora. Não é aqui não. Não é aqui não, gente. Espera lá. Tô procurando aqui, que eu sei mais ou menos. Essa Bíblia aqui, como eu disse, como é a minha espada mais afiadinha, eu sei mais ou menos onde tá as coisas, porque eu anoto tudo. Vocês sabem, né, gente? Eu vou riscando tudo que eu vou lendo. E tá por aqui, tá por aqui. Eu sei que tá por aqui. E aí, como eu estava te dizendo, né? Você vai ver que a palavra, ela é um dos evangelhos. Bom, tá bem no comecinho, mas se eu ficar nisso, a gente vai perder muito tempo aqui, tá bom? Mas é isso que eu tô te falando. Procura ali, tá no próximo, bem no início. Eu acho que é capítulo 4, mas agora eu não lembro qual é o evangelho certinho dessa palavra. Enfim, quando a gente para pensar a respeito disso, a gente precisa ter disponibilidade, primeira coisa, de pôr em prática aquilo que Deus ele nos disse. Você precisa acreditar. Quero te dizer, tem coisas que Deus ele vai falar conosco na nossa mente. E muitas vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Você fala, isso deve ser coisa da minha cabeça, isso não é coisa de Deus, não. Deixa eu te falar, se você lê a palavra de Deus, se você medita na palavra de Deus, você compreende a palavra de Deus, recebe ela, você tem essa palavra como profética na tua vida, e você sabe aquilo que Deus aprova e o que Deus desaprova, certo? Conforme você vai vivendo os seus dias, o Senhor vai trazer impressões para você. O Senhor vai trazer impressões na sua mente, vai trazer visão na sua mente, Ele vai te dar direções. Conforme você está fazendo algumas coisas, você vai ouvir como se fosse uma voz interna dentro de você. É a maneira que Deus fala com você. E quando você tem certeza que não é coisa da sua cabeça, coisa do inimigo, vamos pensar assim. Quando você vê que aquelas impressões, aquela visão que Deus te deu, aquela ideia que o Senhor te deu, aquela voz que você ouviu que era para você fazer alguma coisa, para você agir diante de alguma coisa, por mais que seja uma loucura, se não vai contra os princípios, os valores e a palavra de Deus, é Deus falando com você. É coisa da sua cabeça? É, porque Deus fala na nossa cabeça. É coisa da minha cabeça, isso não é possível. É coisa da sua cabeça. Exatamente, porque é na nossa mente que o Senhor fala conosco. Essa é a forma de Deus falar conosco. Como que o Senhor fala com o ser humano? Por meio de visão, por meio de sonhos. Essa é a forma mais comum que Deus fala conosco, não é? Ou por meio de imagens que a gente vê dentro da nossa mente. E aí muitas vezes a gente precisa de coragem para acreditar naquilo que Deus está nos mostrando, acreditar naquilo que Deus está nos falando. Acreditar naquilo que quando você está orando, pedindo uma palavra para o Senhor, pedindo uma confirmação para Deus do que você deve fazer quando você abre a palavra, ou quando você lembra de uma palavra, que o Senhor traz uma palavra na tua mente, porque você lê e medita a palavra, o Senhor traz a palavra na tua mente, você fala, meu Deus, como eu não pensei nisso? É isso, Senhor, eu vou fazer isso. E aí você passa a acreditar e fazer aquilo que Deus está falando. Você percebe? Então nós precisamos acreditar. Ou seja, Deus ele falou aqui com Elias. E Elias saiu e foi até uma mulher. Porque parecia loucura, gente. Uma mulher, ela era assim, uma mulher desprovida. Ela vivia totalmente dependente. Ela era uma mulher totalmente dependente do favor das pessoas. Parar para acreditar era uma loucura. Né? O que Deus, vamos pensar assim, perante a realidade da sociedade, meu Deus. A mulher, naquela época, quem era o provedor, quem tinha a responsabilidade de trazer o provento para casa era o homem, só que era uma mulher viúva. Primeira coisa, já começou, meu Deus, que loucura. Por isso que eu costumo dizer, seja a coisa mais louca que Deus falar para você fazer. Seja a coisa mais louca que o Abba te falar para você fazer, faça, obedeça.
porque você vai viver o extraordinário de Deus. Então Elias, ele acreditou e foi. Quando ele chega na porta da cidade, ele encontra uma mulher. Provavelmente o Senhor, ele disse para ele que seria ela, ou ela tivesse características, ou ele pode ter ouvido ela conversar com alguém, não sei. De alguma maneira, ele soube que ela era a mulher que estava viúva. Talvez, eu não estudei isso a fundo, mas talvez ele soubesse que fosse ela a viúva, porque aquele trabalho era um trabalho de homem, e geralmente quem fazia aquilo eram mulheres que eram viúvas, que não tinham seus maridos para fazer aquele trabalho que era pesado. Por que ela estava fazendo? Ela estava cortando lenha. Ela estava num lugar cortando lenha para levar para casa, para poder fazer um último bolo ali, um último pão para que eles pudessem comer. Então, a gente observa aqui a primeira coisa dessa mulher. Não foi o profeta que escolheu ela. Foi Deus que escolheu ela. Deus escolheu aquela mulher. Foi Deus que escolheu ela. Foi Deus que separou ela. E aí, eu fiquei assim, meditando com relação a isso. E eu perguntei para o Abba, eu falei, Abba, por que ela foi escolhida? Por que ela foi escolhida por ti? Sabe aquelas impressões que a gente tem, às vezes, que você fala, eu vou falar com fulano, porque fulano acho que vai dar para me ajudar. Aí eu vou falar com cicrano, porque talvez cicrano ele consiga, porque ele tem mais saúde, tem isso, tem aquilo, tem carro, tá com emprego, a esposa, o marido tá com isso. Então talvez eles podem me ajudar. Ele não foi pela impressão, pela escolha humana. Foi o próprio Deus que escolheu aquela mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você tem a oportunidade de servir alguém, todas as vezes que está diante de você, essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender aqui. Essa é a primeira característica dessa mulher que a gente vai modelar. Você precisa ter a sua mente aberta. Ei, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Você precisa compreender. Você precisa compreender que você não está mais por acaso. Você precisa compreender que quando você tem a possibilidade de servir alguém, o Senhor te escolheu para cumprir aquela missão. Mas por aquilo que o Senhor quer fazer em você e através de você, para você. Entende? Muitas vezes a gente para olhar e fala, poxa, por que eu? Por que sempre eu? Por que acontece isso comigo? Por que sempre eu que tenho que ajudar? Por que vai pedir para fulano? Por que vem pedir para ciclano? Por que sempre é para mim resolver os problemas? Deixa eu te falar, você é a porta. Salmo 24, ele fala, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Jesus, ele é o Rei da Glória. Você é a porta da entrada de Jesus. Na vida das pessoas, na casa das pessoas, na sua casa, na sua família. Então Jesus precisa de você. Você precisa entender a primeira coisa, que é o Senhor quem te escolhe para servir, para que Ele possa também te abençoar de maneira que sobrepuja. Você percebe que às vezes a gente para escolher as pessoas que vai ser melhor, que tem mais capacidade, que tem mais recurso financeiro para poder contribuir conosco. Aquela mulher não. Foi o Senhor quem escolheu ela. E eu, como eu disse para você, eu fiquei perguntando para o Abba por que o Senhor escolheu ela. O Senhor escolheu ela por causa do coração dela e não por causa do que ela tinha nas mãos. O Senhor escolheu ela por aquilo que ela carregava internamente, não por aquilo que ela carregava no bolso, na bolsa, na conta. O Senhor escolheu ela porque as vestes dela eram brancas e não vestes de luto, embora ela fosse viúva. Fala muito ao meu coração essa palavra. E eu pedi para o Senhor, eu quero conhecer essa mulher. Sabe, amados? Às vezes a gente está conversando, amadas, né? Acredito que a gente está entre mulheres. Às vezes a gente conversa com pessoas dentro dos nossos grupos de relacionamento e a gente observa assim, as pessoas falando, tendo impressões uma das outras, falando de outras pessoas. Mas a gente fala a partir daquilo que a gente ouviu os outros falarem, outras pessoas falar. Sabe aquele ditado, eu tô vendendo um peixe que me venderam. Mas essa história nos faz pensar que nós precisamos conhecer essa mulher. Não só reconhecer, eu reconheço aquela pessoa, eu já vi passar.
Aí eu reconheço aquela pessoa, mora lá no meu bairro. Mas você conhece ela? Não, não conheço. Mas eu sei que mora por lá. Então você reconhece, você não conhece. Porque conhecer é quando a gente conhece na profundidade do que aquela pessoa carrega. O Senhor escolheu aquela mulher e todas as vezes que você tem a oportunidade de servir alguém, você foi escolhida pelo próprio Deus para servir alguém. Primeira coisa que eu aprendo aqui é que ela foi escolhida. Tá bom? Essa mulher, ela foi escolhida. Eu quero anotar aqui. Ela foi escolhida por Deus. Foi Deus que escolheu ela, não foi o profeta. Não foi o profeta que escolheu ela. Ela foi escolhida por Deus para poder servir aquele homem. Você vai ver que a palavra fala que depois disso, você vê aqui que ele fala assim: então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traga-me, eu te peço, traga-me uma vasilha de água para que eu beba. A hora que ela começou a sair, a hora que ela estava saindo, ele disse: traga-me também um bocado de pão à tua mão. Ele queria da mão dela, né? Ele queria que ela trouxesse. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que sai da nossa vida é semente. Eu paro para refletir essa história e penso que Deus escolheu essa mulher por causa do coração, diante de uma nação, diante de uma cidade que estava passando uma crise econômica, diante de um bairro, vamos colocar assim, né? Que estava vivendo uma escassez. Que pessoa que ia servir um homem que estava viajante ali naquela cidade? Que pessoa que ia servir um homem que estivesse passando ali? Quem que ia compartilhar do seu provento com alguém que não conhecia? E que eles estavam vivendo no tempo do fim. Nós estamos vivendo tempos que nós estamos só esperando a morte, porque não chove mais, a crise está ferrenha, não vem mais água do céu, nós estamos passando aqui luta. Não é verdade? Quem que ia, se não alguém que fosse servo, que fosse serva de Deus? Alguém que tivesse um coração generoso, um coração que se movesse por liberalidade. Deixa eu te falar aí para você. Tudo aquilo que sai das tuas mãos, tudo aquilo que sai da tua vida, revela na verdade o seu coração. Quando a gente vai para Romanos 12, você vai ver que Romanos 12 ele inicia falando sobre o nosso culto racional. Nós somos esse sacrifício vivo, nós entregamos esse culto racional ao Senhor. E você vai ver também que ele fala ali que se nós não transformarmos a nossa mente, nós não recebemos capacidade para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele fala: não se conforme com este século, não se conforme com esse tempo. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, mas ele fala: transformai-vos, mas se transforme, renovando a sua mente, para que você tenha capacidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente percebe aqui que se nós não tivermos uma mentalidade transformada, a gente não vai viver o melhor do século. A gente não vai viver o melhor da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a gente viver o melhor dele nesse século. Se você continuar lendo Romanos 12, você vai ver que alguns versos ali ele começa a falar dos dons. Aquele que lidera, que lidere com zelo. Aquele que tem o dom, né, de servir. Você percebe, depois você leia lá, a gente não vai ficar muito, senão vai se prolongando. Tem muita coisa aqui interessante pra gente aprender dessa mulher. Mas tem um versículo lá, no versículo, mais ou menos ali, versículo 8, 6, tá entre o 6 e o 12 ali mais ou menos. Você vai ver que ele fala que aquele que dê com liberalidade, né? Aquele que contribua com liberalidade. Então é um dom, porque ali em Romanos 12 ele fala sobre o dom. Então essa mulher, ela tinha dentro de si esse dom de liberalidade. Ela tinha dentro de si esse entendimento que aquilo que ela tinha era dela e ela podia compartilhar com quem também estava com fome. Porque ela viu ali um homem idoso que estava pedindo água e pão e estava com fome. Nós tínhamos ali
uma viúva, nós tínhamos ali uma criança e nós tínhamos ali um idoso. E essa mulher, ela não tinha um sentimento egoísta de olhar, eu tenho pouco, eu não vou dividir com ninguém, o que eu tenho aqui é para mim e para o meu filho. Você observa que ele diz assim, eu te peço, traga-me uma vasilha com água para que eu beba. Na hora que ela começou a sair, que ela virou as costas, ele falou, me traga também um bocado de pão na tua mão. Tudo aquilo que sai da tua vida, tudo aquilo que sai das tuas mãos revela o que você carrega no coração. Ele queria que ela trouxesse. Porque o Senhor tinha dito que era ela que ia alimentar ele. Era ela que ia dar comida para ele. Aí você vai ver que ela fala assim, porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Ela reconhecia aqui Elias como um profeta de Deus. Ela reconhecia ele como um profeta. Ela reconhecia. Só que você vai observar que quando o Senhor, quando Elias pede ali um bocado de pão para ela, ele estava pedindo na verdade uma semente. Tudo que sai da tua vida é uma semente. Tudo que sai da tua vida. Tudo, exatamente tudo, independente do momento que você esteja, independente da circunstância que você esteja. Independente da crise, do estado social, do seu estado familiar, da sua condição emocional, seu estado emocional, seu estado espiritual, o que sai da tua vida é uma semente e vai para o teu futuro. Tudo que sai da tua vida. A gente tira, a palavra de Deus fala que a gente tira do coração bom tesouro. O que a gente tira do coração são sementes. E quando sai do coração, ele vem para os atos. Ele vem para as nossas mãos em serviço, em atitude. Então, são sementes. Tudo que sai do nosso coração é semente. Você vai ver que a palavra fala que ela reconheceu ele como alguém que servia a Deus. Ela disse, tão certo como vive o teu Senhor, eu não tenho nada cozido. Ela não tinha nada pronto. Ela não tinha almoço feito, ela não tinha janta feita, ela não tinha nada. Ela não tinha nada feito. Ela falou, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho nada cozido. Eu só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida. Ela disse, eu vim aqui buscar essas madeiras para cozinhar exatamente esse resto de comida. Não tem mais nada. Eu não tenho nada cozido, não tem nada pronto. Você percebe que ele deu uma direção aqui para ela. Ela falou para ele, quando ele pediu comida, ela falou, não tenho nada pronto. Eu vou ter que preparar. E o que eu tenho aqui é bem pouco. O que eu tenho aqui, eu vou ter que fazer ainda. E ele fala, eu vou preparar o resto de comida que eu tenho para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Aí Elias falou para ela, ok, você vai comer, você vai fazer para você e para o seu filho, então prepara para mim primeiro. Deixa eu te falar uma coisa, a gente para observar aqui que essa mulher, ela foi uma mulher que ela tinha um coração generoso e o Senhor queria abençoar essa mulher. Ela foi escolhida por Deus porque o Senhor conhecia o coração dela. E você vai ver que essa mulher, ela lançou a semente, mesmo na escassez. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você, específico aqui, dentro da característica dessa mulher, é que mesmo na escassez nós sempre teremos sementes. É isso mesmo, Belle. É muito forte falar sobre semente. Porque muitas pessoas, muitas vezes a gente mesmo, né? A gente condiciona a nossa semente ao nosso momento atual. Deixa eu te falar, o teu momento atual nunca pode determinar se você tem ou não semente, se você pode ou não servir. Deixa eu te falar, tudo que você tem na sua mão são sementes, até mesmo no momento da escassez. Eu costumo dizer assim, ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. E ninguém é tão rico que não tenha nada que precise receber. Ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. E ninguém é tão assim... Ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender. E ninguém é tão... Eu costumo dizer, né? E ninguém é tão sem conhecimento que não tenha nada para ensinar. Todo mundo tem algo para ensinar. Todo mundo tem algo a aprender. Todos nós. E você percebe aqui que essa mulher,
ela estava num momento de escassez, mas ela tinha semente. Muitas vezes a gente está vivendo como mulheres num tempo de escassez, nós estamos vivendo o que parece que é o fim da nossa vida. Essa mulher estava nessa condição. Ela estava viúva, tinha perdido o marido morreu, tinha um filho que era pequeno, o filho não podia suprir a mulher. Na falta dela, quem que ia cuidar dessa criança? Então ela estava vivendo dias de fim, ela estava vivendo dias escassos. Aí chega um homem na porta dela, pedindo comida, para dividir comida com ela. Ele fala, dê primeiro para mim. Essa mulher, eu identifico aqui que além dela ser uma mulher que foi escolhida por Deus, além de ser uma mulher generosa, ela foi uma mulher hospitaleira. Somente uma pessoa que é hospitaleira vai servir primeiro a visita, vai servir primeiro aquele que está vindo na sua casa. Eu quero te servir, eu quero te receber. Você percebe que essa mulher aqui, ela era hospitaleira. Ela era hospitaleira. Ela era uma mulher que ela preferia servir aos outros primeiro a se servir. E aqui Elias, claro que a gente vai parar para observar, mas foi a direção do profeta, não foi o que ela quis fazer primeiro. Mas tem todo um propósito aí. Porque uma pessoa que ela não é hospitaleira, ela não vai receber uma direção como essa como uma coisa boa. Ela vai falar, viu, você é folgado? Tô falando pra você que a gente não tem nada que comer aqui, você quer que eu dou pra você primeiro? Você tá louco? Se ela não tivesse esse coração hospitaleiro. Entende? A gente observa aqui que essa mulher, ela foi uma mulher que ela, mesmo na escassez, ela não deu desculpa. Quantas vezes a gente fala, eu tô desempregado, eu tô passando por isso, tô passando por aquilo, tô passando crise financeira, o país está em crise, não tem emprego, meu marido foi embora, não recebi dinheiro, e não entrega aquilo que é do Senhor, ou aquilo que Ele está pedindo. Isso mesmo, Beli, exatamente. Quantas vezes a gente dá desculpa? Deixa eu te falar, ninguém é tão pobre que não tenha nada, não tenha uma semente para semear. E ninguém é tão rico, né, que não precise receber nada de ninguém. Deixa eu te falar uma coisa, às vezes a gente usa desculpas para parar de plantar nossas sementes. Às vezes a gente usa desculpas para parar de ajudar o próximo. Às vezes a gente usa desculpas para parar de ser dizimista, de ser ofertante, para parar com a generosidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, a nossa condição, ela não pode determinar quem nós somos. A nossa condição hoje, ela não pode determinar o que nós carregamos. Essa mulher, ela foi escolhida porque ela tinha um coração generoso, liberal, ela era hospitaleira e o Senhor tinha desejo de suprir naquela época aquela mulher. E não só ela, mas também o profeta. Ela foi escolhida por Deus para servir um homem que era homem de Deus naquela geração, naquela época, naquele tempo. Ela era uma mulher que era uma mulher generosa. Ela ainda era gentia, ela não conhecia o Senhor ainda. Ela não conhecia o Senhor ainda. Mas ela tinha um coração. Você já ouviu? Você já deve ter falado de pessoas assim. Ou você já deve ter ouvido algumas pessoas falar, nossa, tem pessoa que ela é maravilhosa, só falta aceitar Jesus. Ai, nossa, aquela pessoa tem um coração tão bom, é um coração tão rendido. Olha, só que ela ainda não conhece Jesus, ela ainda é escrava, né? Ela é escrava do engano, ela é escrava da mentira, ainda é escrava, mas é uma pessoa maravilhosa, só falta aceitar Jesus. Sabe assim? Mais ou menos. Essa mulher. Uma mulher que Deus, ele tinha o coração dela. Ele tinha o coração daquela mulher e Deus, ele queria alcançar aquela mulher. Você vai observar muitas pessoas que ainda não têm o coração rendido ao Senhor, que elas precisam, precisam não, a gente, todos nós, acabam precisando passar por uma situação para nós sermos atraídos verdadeiramente para o centro de todas as coisas. Jesus, o Abba e o Espírito dele, o Espírito da verdade. Foi isso que aconteceu com essa mulher. Foi essa maneira que o Senhor usou para alcançar o coração dela, para alcançar, acessar ela, para que ela pudesse entender que ela tinha um Deus. Porque você vai parar para observar que muitas vezes a gente tem a matéria-prima na nossa mão. E eu vou te falar uma coisa, milagre não cai do céu, milagre é gerado. Não fica esperando o milagre cair do céu. Ah, eu quero a restauração do meu casamento, vai cair do céu. Não, a matéria-prima está na tua mão. Ah, eu quero uma porta de emprego. Tá, mas vai vir na minha porta bater. Não, a matéria-prima está na tua mão.
Ah, eu quero muito alguma coisa. E você fica esperando chegar, fica esperando a cair o pozinho do pirim-pim-pim. Não. Milagre não cai do céu, milagre é gerado, você gera o milagre. O milagre, ele sai de você. Milagre, ele sai de nós. É de nós que sai o milagre. Não é? É isso mesmo, BL. É isso aí. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente. Você percebe que quando a gente para pensar, é aquilo que a gente carrega que vai acessar o nosso futuro? Não importa o tempo que você está vivendo, mulheres no tempo do fim, elas não param de semear, mesmo passando por crise, mesmo passando por viuvez, mesmo passando pelo luto, mesmo passando por uma escassez social, mesmo passando por circunstância difícil, mesmo passando por dias de fome, de seca, mesmo tendo assim, não tendo mais esperança em si mesmo, naquilo que ela poderia fazer. Mulheres no tempo do fim, elas entendem que a semente sai de dentro delas, e mesmo que elas estejam passando por uma crise, elas sempre vão ter algo para ofertar, ela sempre vai ter algo para servir, ela sempre vai ter algo para entregar, ela sempre vai ter algo para se doar. Essa mulher, ela mesmo passando por problemas, ela não deu desculpas, e ela partiu, ela repartiu aquilo que ela tinha, e ela deu primeiro. Ela foi hospitaleira, ela decidiu servir primeiro. Deixa eu te falar, às vezes quando a gente olha, se a gente olhar com o coração de humanidade, a gente vai olhar para esse texto e vai achar um homem aqui folgado. A gente vai achar um homem aqui e falar, ai nossa, só porque ele era profeta ele acha que ele tinha que ser primeiro? Não é isso que Deus está falando para nós, não é isso que o Senhor quer que o nosso coração acolha. O Senhor, ele quer que a gente acolha o servir, mesmo em momento de escassez. Olha, nós estamos passando por situações tão difíceis. Especificamente, nós estamos passando por situações tão delicadas. Nós como sociedade, mas eu estou falando também de mim, no meu particular, mas a gente sempre precisa escolher servir. Aqui, a segunda coisa que o Senhor nos mostra, a terceira coisa é que essa mulher, ela decidiu servir. Outra questão aqui que é muito importante a gente parar para pensar é que Deus, eu fui anotando aqui para mim não esquecer, porque se eu fico falando muito, eu acabo esquecendo, gente, dos tópicos e a hora passa, voa. Então eu preciso marcar os tópicos, senão eu vou embora. Ela perdeu a esperança em si mesma, né? Ela não tinha esperança mais nela. Ela não tinha esperança nela, ela não tinha esperança naquilo que ela podia fazer. Ela não tinha esperança mais nas suas capacidades humanas. Ela não tinha mais esperança. Porque ela olhava os recursos, o meu recurso é isso daqui. Quantas vezes a gente já não passou por isso? Não é verdade? Olha, a minha capacidade humana é essa. E muitas vezes, se a gente parar na nossa limitação humana, a gente barra o milagre. A gente aborta o milagre. A gente deixa de fazer com que o milagre continue sendo gerado, para no momento certo, no tempo certo e do modo certo, ele nasça. Você já leu em Eclesiastes que fala assim que há um propósito para todas as coisas. Mas dentro do propósito há um tempo e um modo para todas as coisas, para que o propósito aconteça. O livro de Eclesiastes fala sobre isso. Apocalipse também fala sobre o tempo e o modo, circunstância. Eu acho que é Apocalipse 3, mais ou menos, que fala sobre isso. Enfim, nós precisamos parar para observar. Então, aquela mulher, ela já tinha perdido a esperança. A esperança dela conseguir alguma coisa, a esperança dela realizar alguma coisa, as suas capacidades humanas já tinham se esgotado. Ela não tinha mais como fazer, porque você vai ver que ela fala aqui, olha, o Senhor, vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Nós comeremos e morreremos. Ela já olhou para as suas capacidades humanas, ela já olhou para os seus recursos, eu não tenho mais recurso, nós vamos morrer. Essa é a minha medida. Essa é a minha medida, é isso que nós temos aqui. Aí você vai ver que a palavra fala que Elias disse para ela, não tenha medo. Não tenha medo, vai e faça o que eu te disse. Mas primeiro faça dele para mim um pequeno bolo e traga-me aqui fora. Depois você vai fazer para você e para o teu filho. Não é? Você já leu também a palavra dizendo que o Senhor, ele escolheu lá em 1 João, o Senhor escolheu ser amado no nosso próximo. Então, quando a gente
serve o próximo, ama o próximo, a gente está amando e servindo ao Senhor. E você vai ver aqui que ela não tirou dela e do filho, porque o que ela tinha era suficiente para ela dividir naquele dia para mais uma pessoa. Era suficiente. Aqui você não vê o Senhor falando por meio do profeta, viu? Me dá tudo e fica vocês sem. Ele disse, você vai fazer isso que você tem. O que você tem, você vai fazer, você vai me servir primeiro, depois você vai comer e vai comer o seu filho. Então, o Senhor, ele nunca vai tirar da tua boca, ele nunca vai tirar da tua casa, ele nunca vai tirar da tua mesa, para ele falar, traz aqui. Entende? Ele nunca. A não ser que seja algo assim, que você... A gente viu também uma viúva lá no templo, na época de Jesus, que ela entregou do pouco que ela tinha, né? De tudo que ela tinha, a Bíblia fala, ela entregou. Porque aquele era o momento. E aquilo ela sentiu. Mas para cada momento, Deus ele vai ser específico. Aqui ele está falando de comida. Aqui ele está falando de pão. Aqui ele está falando do que alimenta o corpo. O Senhor, ele não tirou o recurso da boca dela e nem do filho dela. Ele pediu para dividir. Ele pediu para partilhar. Partilhar o pão. Partilha o pão comigo. Partilha o pão comigo. E naquela época você vai ver que a Bíblia fala que na época, profetas e sacerdotes na época, eles eram considerados aqueles representantes de Deus na terra. Porque era eles que traziam o recado de Deus, era eles que traziam a mensagem de Deus para o povo. Porque era o único que podia entrar no Santo dos Santos e falar com o Senhor. Entende? Então, quem era o porta-voz para o povo? Quem era ali que fazia essa intermediação? Era Deus. Então, na época também, tratar com honra um profeta e reconhecer quem ele era, também era reconhecer a Deus. Entende? Então, dentro dessa mentalidade, eles também viviam isso. Então, quando a gente para pensar que ela olhou e ela não tinha mais capacidade humana, você vai ver aonde Deus ele entra na nossa vida. Aonde o Senhor ele quer entrar na nossa vida para que a gente possa compreender que não é mais pelos nossos recursos. Não é mais pelos nossos recursos. Não é mais por aquilo que nós temos nas mãos, mas por aquilo que nós carregamos. Entende? Eu vou te falar uma coisa. A nossa condição financeira, ela não pode determinar a nossa vida. Ela não pode determinar a nossa fé. A nossa condição financeira, ela não pode barrar. Ela não pode barrar quem nós somos dentro de uma identidade de que nós já construímos no Senhor. A nossa condição financeira, ainda que seja pouco, você não pode deixar de semear, de fazer, de servir. Porque o Senhor, ele escolheu aquela mulher não pelo que ela tinha nas mãos, mas por aquilo que ela carregava. Outra coisa que a gente aprende aqui com essa mulher é que apesar da situação e do contexto que ela vivia, ela creu numa palavra. Ela creu numa palavra. Lembrando que ela não era hebreia, ela não fazia parte do povo judeu. Ela creu numa palavra, ela reconheceu, ela sabia reconhecer. Essa mulher, ela sabia reconhecer uma pessoa que era profeta, que servia a uma divindade, que servia a Deus, que servia ao divino, que servia ao eterno. Ela sabia reconhecer. Você vai ver aqui que a palavra fala que ele disse para ela, não tenha medo e faça como eu te disse. Faça primeiro para mim e depois você faça para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não vai se acabar. O azeite da tua botija não vai faltar. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então ele deu um limite para ela. Ele deu uma palavra, faça desse jeito que eu estou te falando. Me sirva, nós vamos comer. E não vai faltar para você. Não vai faltar. Por quê? Se você for parar para analisar também, lá na época do maná, o que as pessoas faziam? As pessoas, elas recolhiam o maná e o que o Senhor disse? Vocês vão recolher para comer hoje. Não é para guardar. Não é para guardar. Para cada dia o Senhor vai suprir. O que o Senhor estava também trabalhando naquela mulher? Nós vamos comer hoje. Hoje nós três estamos aqui com fome. O profeta, ela e o filho. A comida que tinha lá era para quem? Era para ela. A comida que tinha lá era para ela e para o filho. Nós vamos dividir aqui, nós vamos partilhar o pão. E não vai faltar.
O Senhor estava trabalhando nela e o Senhor trabalha em nós hoje, mesmo que nós estamos passando por crise, mesmo que você está passando por medo, você está passando em desemprego, você está passando em abandono, você está passando você foi pega de surpresa, você está passando por várias situações. Eu não tenho dinheiro, o dinheiro não caiu, a pensão não veio, estão me devendo, meu dinheiro está na mão. Não pode determinar a nossa vida. Você não pode entregar o teu coração em preocupação. O que o Senhor está falando aqui? Nós precisamos modelar isso nessa mulher. O que o Senhor estava falando? Não se preocupe, nós vamos comer. Nós estamos aqui para comer? Então nós vamos comer aqui. Não vai faltar até que chova. Até que venha novamente a chuva e a terra comece a produzir novamente. Porque a terra tinha parado de produzir. Entende? Mas você precisa compreender que milagre, você tem a matéria-prima e sai de você. Você precisa produzir milagre. E todo milagre que Deus vai fazer, ele precisa sair de você. O Senhor, ele quer te dar experiências. O Senhor, ele não quer que você viva de migalhas. Ele quer que você tenha experiências com ele. Aí você vai ver que a palavra fala aqui assim, olha. Ela foi e fez segundo a palavra de Elias. O que nós observamos aqui? Que apesar da escassez, apesar da situação da nação, apesar do contexto desfavorável que aquela mulher vivia, você vai ver que ela creu numa palavra liberada. E ela seguiu a instrução. Deixa eu te falar, a gente precisa prestar atenção o que nós estamos fazendo. Nós precisamos prestar atenção quais instruções nós estamos seguindo. As pessoas que têm acessado o seu coração. Isso é sério que eu vou te falar, mulher. As pessoas que têm acessado o seu coração por meio da palavra de Deus, elas têm prezado pela verdade do Evangelho e das Escrituras? Ou elas têm utilizado de formas e meios para manipular e ter um benefício próprio? Nós precisamos parar para observar, sabe por quê? No tempo do fim, a palavra de Deus diz também que se levantaria muitos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Falsos profetas, a gente para observar. Eu estou me lembrando aqui, dentro de uma questão de sinais. Um tipo de primeiro profeta, ele é um tipo de Caim. Que ele tem inveja do que seus irmãos têm. Ele quer aquilo que seus irmãos têm, o que eles produzem para ele. Eles gostariam de ter a glória, de receber assim, o sorriso de Deus por aquilo que eles fazem. Eles têm inveja, então eles querem castrar, matar os seus irmãos, porque eles não têm aquilo que os seus irmãos têm. Esse é um primeiro indício de um profeta falso, e que ele quer, por causa da posição, ele quer castrar, ele quer sufocar aquela pessoa por inveja, por ele não ter. O segundo tipo de falso profeta é aquele que manipula. E a gente vai ver dentro desse tipo de falso profeta um espírito de Jezabel, que ele quer manipular as pessoas a fazer aquilo que ele quer, aquilo que é a vontade dele, fazer com que as pessoas satisfaçam o que é o desejo dele, a vontade dele, a maneira dele. Entende? Então, por causa do poder que ele ocupa, ele manipula as pessoas a fazer aquilo que é a vontade dele, não do corpo. Não aquilo que é melhor para o corpo, mas aquilo que ele acha que é melhor para ele. Entende? Essas são duas características. A outra é um espírito de falso profeta, é aquele espírito de Balaão. É aquele homem que ele ouve Deus falar, só que ele não obedece. E quando ele obedece, ele cobra por aquilo. Esse é um tipo de falso profeta. Um tipo de falso profeta é um tipo de Balaão. Você vai ver, se você ler, estudar, é muita coisa pra gente falar e nós precisamos correr aqui porque a hora tá avançada. Você vai ver que um falso profeta é um profeta do tipo de Balaão. Balaão, Deus falava com ele. Ele era profeta na época. Ah, mas ele servia aos moabitas? Como assim? Mas Deus falava com ele. E quando Deus falava com ele, depois você lê toda a história lá, você vai ver que Deus falava com ele. Ele cobrava por aquilo.
Sabe aquelas pessoas que falam, olha, o Senhor está me dando Deus está me mostrando isso, aquilo, outro. Deus está revelando isso, aquilo, outro. E realmente acontece, porque Deus realmente falou com ele. Deus realmente ministrou a vida dele. Para ele entregar aquela profecia, para ele entregar aquela direção, para ele entregar aquela instrução para a pessoa, só que ele cobra por aquilo. Bom, o Senhor, ele fez tantas coisas para você por meio de mim, agora você me deve gratidão, você tem que ficar aqui comigo. Agora você tem que fazer, você vai fazer as coisas, você tem que pedir autorização para mim se você deve ou não. Você vai visitar outra igreja, como você não foi falar, você não falou comigo? Sua vida agora pertence a mim, isso é um falso profeta. Nós somos ovelhas de Jesus, ovelhas de Cristo. Então a gente para observar algumas coisas, a gente vai entendendo. Ela soube discernir um homem de Deus, um profeta de Deus. E você vai ver aqui que ela seguiu a direção. E por que eu estou falando isso? Porque nos dias de hoje nós temos seguido algumas direções, né, muitas vezes, que elas não nos levam para o milagre, mas nos levam para uma dependência. E o Senhor nunca quis que você dependesse de outras pessoas para acessar Ele. Foi por isso que o véu foi rasgado. Foi por isso que o véu foi rasgado. Você vai observar que hoje nós temos visto que algumas pessoas, por causa de uma mentalidade, e nós estamos vivendo no tempo do fim, e a gente não pode ser enganado por falsos profetas, porque a palavra de Deus fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Por causa do quê? Por causa do aumento da iniquidade, que a maldade cresceria, mas que, se possível, até os escolhidos seriam enganados por causa dos falsos profetas. Então a gente precisa parar para pensar, a gente analisar e escolher com consciência. Então você vai observar que essa mulher, ela criou numa palavra que era a palavra de Deus. Segundo a palavra que o Senhor tinha dado a Elias, ele estava transmitindo uma palavra para ela. Então ele estava debaixo da palavra de Deus, aquilo que Deus tinha falado para ele estava transmitindo para aquela mulher. Você precisa conhecer a palavra, mulher. Para você ser uma mulher no tempo do fim, você precisa ler. Você precisa meditar na palavra de Deus, porque você vai saber aquilo que é palavra de Deus para você. E você não vai ser manipulada. Você não vai ser enganada, você não vai ser sufocada, você não vai ser castrada, você não vai ser dominada. Você nem vai ter que ficar pagando pela bênção do Senhor, porque o Senhor nunca quis que a gente ficasse pagando pela bênção. Milagre, ele é gerado, e quando a gente gera o milagre, a gente faz com que ele nasça, e depois que ele nasceu não há dívida. O Senhor fala que não há dívida. Entende? Eu quero que você compreenda sobre isso. Porque ela seguiu uma direção. Nós encontramos dois grupos de pessoas. Nós encontramos um grupo de pessoas que estão seguindo orientações de líderes, de profetas, como, né, usando o nome profeta aqui, porque o profeta Elias, nós estamos falando dele, seguindo orientações erradas que vai estar levando para um domínio humano, e não é isso que Deus quer. O Senhor, ele quer que você, como mulher no tempo do fim, dependa exclusivamente de Deus. Porque você ouviu uma palavra, uma direção de um homem ou de uma mulher de Deus que te libertou e não que te escravizou e te pôs um rei para te segurar aqui. Nós somos filhos formando outros filhos. Nós somos amigas de Jesus, e a amiga recebe segredos, a amiga ouve instruções para poder transmitir segredos para que outros também se tornem amigos de Jesus, amigas de Jesus. Nós somos discípulas de Jesus, fazemos exatamente aquilo que o Mestre faz para que outros se tornem discípulos de Jesus. Então, a gente anuncia a mensagem, fala a verdade, e após essas pessoas receberem e crerem, elas são batizadas, e a gente ensina a elas exatamente aquilo que o Senhor nos ensinou, nos ordenou. Você entende? Você percebe isso? Então, o Senhor nunca nos chamou para que a gente fosse escravos de alguém que estava numa posição de liderança, porque a posição de liderança nada mais é uma responsabilidade que você tem de formar os outros a ser, né, aquilo que você é hoje, filho. Uma posição de liderança nada mais é a responsabilidade que você tem, que o Senhor, ele te ordena, ele te fala algumas coisas para você transmitir para os outros filhos. Então, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Vamos caminhar porque a hora tá passando, meu Deus do céu. Olha a hora, olha a hora. Gente, me ajuda. Me ajuda. Você recebe essa palavra? Você tá entendendo o que eu tô falando, gente?
fala alguma coisa, mas não pode escrever alguma coisa, por favor. Me ajuda aí, me ajuda. Cadê as transbordantes? Cadê os transbordantes? E a outra pessoa que nós temos são pessoas que não seguem as instruções. Essa mulher, ela seguiu a instrução profética de um homem que era homem de Deus. Você precisa seguir instruções. Tem pessoas que estão passando por situações, e eu falo das minhas experiências, tá? Eu tenho conversado com algumas mulheres e eu tenho buscado o Senhor sem essa mulher no tempo do fim. Mulher no tempo do fim. Ela precisa entender que ela está chegando num tempo que nem é mais muito sobre buscar, mas sobre o que ela está renunciando. Não estou falando que você não deva buscar, preste atenção no que eu estou falando. Mas sobre o que você precisa renunciar. O teu eu, o teu ego, a tua vontade, o teu jeito, a tua maneira. Mulheres no tempo do fim. E aí tem muitas mulheres que elas não querem renunciar. Elas não querem renunciar. Aí eu estou buscando a Deus. Eu oro, eu jejuo, eu intercedo, eu faço um monte de coisa, mas isso aqui eu não abro mão. Isso aqui eu não abro mão. Isso aqui não. E aí tem algumas direções, né? Que eu vou dando, olha, isso aqui você precisa deixar, isso aqui você não pode continuar fazendo. Isso aqui tá errado, isso aqui não tá contribuindo para a edificação da tua casa. Isso aqui você precisa deixar, isso aqui não tá contribuindo para a edificação da sua própria, isso aqui você precisa deixar. Isso aqui você vai precisar renunciar, e isso é todo dia. Ah, mas eu tô acostumado, isso é de nascença. Então você vai desacostumar todo dia até você formar. Você percebe que Deus, ele nos dá direções diárias. Olha o que essa mulher viveu aqui, olha. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias, assim comeu ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Você presta atenção nisso? Tem muitas pessoas hoje que elas não estão seguindo a orientação. E muitas vezes, no tempo de hoje, a orientação correta, muitas vezes, é você renunciar o seu eu. Ó, você vai precisar deixar isso aqui, tá? Ah, não, mas hoje eu tô na época da hipergraça. A hipergraça não me pede isso. Opa, quem disse? Quem foi que falou? Nós estamos na época da graça. E a graça, ela não me autoriza a libertinagem. A graça não me autoriza ao pecado. E aí tem muitas pessoas que não estão seguindo mais orientações dos seus profetas. Profetas que são homens de Deus, porque essa mulher, ela reconheceu um homem de Deus. Nós precisamos reconhecer quem é uma mulher de Deus. Nós precisamos reconhecer quem é um homem de Deus. Como que eu faço isso, Débora? A partir do momento que você conhece a palavra de Deus. A partir do momento que você tem intimidade com a palavra de Deus, ele fala com você. E aí você vai falar, opa, isso aqui tá certo. Ah, mas isso aqui, ó, tem alguma coisa estranha aí. Vou esperar mais um pouco. E aí o Senhor vai te revelando. Você percebe? Essa mulher, ela viveu essa palavra. Só que depois de passado algum tempo, o filho dela ficou doente. O filho dela ficou mal. E você vai ver que a Bíblia não fala que Elias já não estava lá na casa. Elias continuou. Porque a palavra fala que Elias era que Deus tinha dado a direção para ele ir, né, para Sarepta, e lá tinha uma viúva que ia cuidar dele. Passados-se muitos dias, você vai ver aqui que ele fala, olha, que a farinha não faltou, e quem que se alimentou? Ele, ela e o filho. E durante muitos dias. Só que quando, passado muitos dias, ele vivia num quarto ali. Ele tinha um quarto que era retirado para ele, né? Porque ele continuava sendo alimentado ali por ela. O menino ficou doente. Só que na cabeça dela, ela estava acreditando até aquele momento também que o filho estava padecendo por causa dos pecados dela. Antigamente não era assim, as pessoas não pensavam muito. E ainda hoje tem algumas pessoas que pensam assim, nossa, eu devo estar passando por isso por causa de algum pecado, por causa de alguma maldição hereditária. Não tem pessoas que pensam assim ainda hoje? Né? Foi exatamente isso que ela falou. Então, ela disse para ele. Você vai ver aqui que ela falou no versículo 18. Então disse ela a Elias, que eu fiz, ó meu Deus? O que eu fiz, ó homem de Deus? Você veio a mim trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Ele disse, dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto aonde ele mesmo se hospedava, e o deitou em uma cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, também até a essa viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Ele também já estava pensando que era alguma coisa com ele.
E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, eu rogo-te, eu te peço que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias. Nós estamos orando. Você precisa voltar a orar. Você quer milagre na tua casa? Você quer ressurreição? Comece a pedir. Comece a rogar. Comece a clamar. Comece. Você quer ver milagre na tua casa? Não se conforme com esse tempo. Não se conforme com a escassez. Não se conforme com a morte. Não se conforme com a doença. Não se conforme com a crise no seu casamento. Não se conforme com o distanciamento dos seus filhos. Com a divisão entre os seus filhos. Não se conforme com briga constante dentro da sua casa. Não se conforme com isso. O que você está fazendo? Ore, clame, peça ao Senhor. Aqui você vai ver que Elias também, ele falou: Senhor, até esse menino, o Senhor vai passar por isso. Senhor, eu te peço, faz com que a alma desse menino volte no corpo. Faça. Aí a palavra fala que ele orou ao Senhor e o Senhor atendeu a voz de Elias. E a alma do menino tornou a entrar nele. Elias tomou o menino e trouxe trouxe do quarto e deu à sua mãe e disse: aqui está o teu filho. Então a mulher disse: nisto conheço agora que você é homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Deixa eu te falar, você precisa começar a fazer alguma coisa para que as pessoas que você está convivendo com elas olhem para você e falem: agora eu te reconheço como mulher de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. A palavra de Deus na tua boca, ela se cumpre. Aqui ela foi reconhecer. E olha que ela já tinha passado, hein? Ela já tinha passado por milagres. Ela já estava vivendo dias da farinha não acabar e continuar tendo. Ela já tinha tido experiências, mas só aqui ela reconheceu que verdadeiramente ele era homem de Deus e que a palavra na boca dele era verdade. Então deixa eu te falar, outra coisa que nós precisamos seguir a instrução da palavra de Deus. Ouvir homens e mulheres que sejam homens e mulheres de Deus e que da boca deles saia a verdade da palavra de Deus. Nós precisamos voltar a receber instruções corretas, tá bom? Deus, ele não faz troca com ninguém. Deus, ele não troca, ele não faz troca. Para você ser abençoado, ele não precisa que você pague nada. Todo o preço já foi pago. E algumas pessoas têm o hábito. É chaveiro, é toalha, é vassoura, é lenço. Meu Deus. Nós não precisamos disso. Amém? Que você possa modelar essa mulher. Que você possa modelar essa mulher. Porque você vai ver que foi no dia a dia que essa mulher precisou seguir as instruções. Ela precisou seguir. E depois disso era isso que ela vivia, né? Ela seguia a direção daquilo que o profeta disse. Deixa eu te falar, milagre é gerado. Não fique achando que você vai viver assim. Você começou hoje a aplicar princípios e você já vai viver daqui a pouco, mais para tarde, milagre. Pode acontecer? Pode, porque Deus, ele é poderoso para isso. Mas geralmente o Senhor, ele quer que a gente passe pelo processo, pelo caminho do milagre. Para quê? Para que a gente aprenda. Para que lá na frente a gente viva outras coisas. Para que lá na frente a gente gere milagres maiores do que a gente já gerou. Então a intenção de Deus sempre é nos ensinar. O Senhor não quer satisfazer os nossos desejos e vontades. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é cumprir o propósito dele em nós, nos transformar filhos por meio daquilo que nós conhecemos em Cristo e por aquilo que nós cremos. E aí a gente se transforma, filho. Então ele quer, na verdade, nos moldar, nos transformar. Amém? Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento. Abba, obrigada. Obrigada por esse tempo precioso da tua presença. Obrigada porque o Senhor revela ao nosso coração a tua palavra. Obrigada porque o Senhor ministra as nossas vidas com muito amor e graça. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem tanta paciência conosco. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos. Nós queremos aprender, porque não é um tempo escasso, não é uma crise que vai nos barrar de sempre ter algo a semear. Deus, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude em época de abundância, mas principalmente em época de escassez. Que a nossa mente seja transformada e que na nossa mente seja cravado essa verdade, que não há crise,
para quem está em Cristo. Para quem está em Cristo, para quem está no Senhor, nós sempre teremos algo para semear, nós sempre teremos algo para ofertar, nós sempre vamos conseguir servir ao próximo, entendendo de fato que nós não estamos entregando aquilo que sobra. Nós não estamos servindo porque nos sobra, nós estamos servindo porque nós partilhamos aquilo que é nosso. Nós partilhamos o nosso pão, porque o pão é nosso, assim como o Pai é nosso. Abba, obrigada. Obrigada por nos ensinar por meio dessa viúva. Quando as possibilidades eram zero, quando a esperança era zero, quando os recursos eram escassos, ela pôde compreender que servir não é do que nos sobra, é daquilo que é nosso, daquilo que nós temos na nossa mesa. Nós decidimos partilhar. Nós temos um pão e se 10 pessoas quiserem se alimentar, nós vamos dividir esse único pão para os 10. E assim nós vamos viver o milagre da multiplicação. Aqui nós realizamos, aqui nós vemos a realização de um milagre de multiplicação. Obrigada, Senhor. Nos ensina a ser liberal. Nós queremos andar, nós queremos nos mover nesse dom de liberalidade. Senhor, que esse dom de contribuir seja assim acolhido no nosso coração. Nós acolhemos no nosso coração o dom da contribuição. E que todas as vezes que nós fizermos isso, que seja com liberalidade. Senhor, dá-nos entendimento. Para cada tempo, há sempre um tempo a se viver. Há sempre um tempo a percorrer, assim como as estações, nós temos que passar por elas. Mas sempre haverá um modo de servir, um modo de agir, um modo de ser, a partir de uma convicção que está dentro de nós. Nós não nos modelamos pelo tempo ou pelas nossas circunstâncias, mas por quem o Senhor é e por quem nós somos em Ti. É assim que é assim que será, é assim que vai ser. Sempre. Obrigada, Senhor. Obrigada. Que nós venhamos seguir orientações. Nos dá sensibilidade, Pai. Nos dá inteligência, sabedoria para discernir as instruções que nós temos recebido de homens e mulheres que são intitulados como autoridades, lideranças e até homem e mulher de Deus. Que nós venhamos ter as nossas percepções a partir do que nós conhecemos do Senhor, a partir da Tua palavra que nós conhecemos. Que nós venhamos realmente testificar um homem e uma mulher de Deus, que da boca dele, ele fala a verdade do Senhor e do Evangelho. Obrigada, Pai, muito obrigada. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês, seja sobre todos nós, agora e para sempre. Deus te abençoe. Vai e faça do seu dia um dia de milagres.